Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Embora o elemento terra seja um dos elementos passivos ou receptivos, este elemento, como a água, tem uma força de resistência e de persistência que faz com que as pessoas do signo de terra sempre sejam capazes de cuidar de si mesmas. Embora não sendo particularmente agressivos, eles falarão sem disfarce quando os seus negócios estiverem a ser ameaçados ou quando a sua segurança estiver em perigo. Por causa da sua eficiência, eles são capazes não só de falar, mas também de agir de maneira bastante prática para garantir que as coisas pelas quais trabalham não lhes sejam tomadas. O elemento terra tende a ser cauteloso, premeditado, bastante convencional e invulgarmente fidedigno. As pessoas deste elemento geralmente suspeitam ou duvidam das pessoas mais espertas, de mente ágil, e reagem aos signos de ar com um certo grau de reserva, embora possam ficar um pouco fascinados por eles. Apesar disso, sentem que os signos de ar estão lá em cima, nas nuvens, a brincar infantilmente com planos impossíveis e sem valor prático. Também acham que os signos de fogo crestarão a terra, passando tempestuosamente pela vida, com demasiada pressa e com demasiado ímpeto para que se possa confiar neles. Os signos de água, por outro lado, partilham das mesmas qualidades de aquisitividade, retentividade e autoproteção. Portanto, a terra acha que a água a refrescará e a tomará capaz de ser ainda mais produtiva. A própria afinação que dá aos signos de terra a sua força e as suas habilidades especiais também pode ser a fonte dos seus maiores defeitos. O envolvimento com o mundo prático pode com frequência limitar a sua imaginação caso eles confiem demasiadamente nas coisas conforme elas são ou conforme parecem ser. Isso pode levar a uma estreiteza de pontos de vista, a um apego à rotina e à ordem e a uma absoluta falta de habilidade para lidar com as áreas de atividades abstratas e teóricas. Mais do que qualquer outra coisa, os signos de terra precisam se abrir para a realidade no mundo invisível e devem-se comprometer com ideias específicas, com servidão de guia para as suas atividades. A psicologia do indivíduo. Os 4 elementos são particularmente úteis na compreensão da natureza essencial da constituição psicológica de qualquer indivíduo. Para abordar este assunto, aqui nos limitaremos apenas à análise do elemento a que pertence o signo ocupado pelo Sol, pois o elemento do signo solar é realmente o elemento dominante no exame da psicologia geral da pessoa. Isso acontece porque o elemento do signo ocupado pelo Sol revela a afinação da vitalidade básica e o poder de autoprojeção do indivíduo, assim como a esfera de experiência dentro da qual a pessoa vive cotidianamente e também a qualidade fundamental da sua consciência. Todavia, num determinado mapa, mais do que um elemento pode ser considerado poderosamente ativo, conforme discutiremos mais adiante. O elemento do signo ocupado pelo Sol mostra muitas coisas. Revela de onde você está a vir. Em outras palavras, mostra onde a sua consciência está enraizada, com qual reino de experiência você está sintonizado e de qual campo de atividade e existência você retira a sua força.
O elemento do signo do Sol também mostra aquilo que é real para o indivíduo, pois a pressuposição inconsciente do que é e do que não é, particularmente real, é que determina o modo como a pessoa focalizará a sua energia. Como um exemplo, os signos de ar vivem no reino abstrato do pensamento e para eles um pensamento é simplesmente tão real ou de facto mais real conforme é evidenciado pelo comportamento deles, quanto qualquer objeto material. Os signos de água vivem nos seus sentimentos e mais do que qualquer outra coisa o estado emocional deles é que determina o seu comportamento. Os signos de fogo vivem num estado de atividade inspirada, altamente excitada, e a conservação desse estado de ser é decisiva para a manutenção da saúde e da felicidade dos signos de fogo. Os signos de terra estão assentados no mundo material. O mundo material e as suas preocupações com a sobrevivência e com a produção são considerados muito mais reais do que qualquer outro aspecto da vida. Outra maneira de expressar esta mesma diferenciação é dizer que o elemento do nosso signo do Sol revela a força interior básica que motiva tudo o que fazemos. Os signos de ar são motivados pelos seus conceitos intelectuais, os signos de água pelos seus anseios emocionais mais profundos, os signos de fogo pelas suas inspirações e aspirações, e os signos da terra pelas suas necessidades materiais. Se os psicólogos, psiquiatras e conselheiros de vários tipos ao menos aprendessem esta qualificação básica dos tipos de personalidade, dariam um grande passo à frente nos seus esforços para deslindar as forças infinitamente complexas que atuam na motivação e no comportamento do ser humano. O elemento do signo do Sol também nos dá esclarecimentos a respeito de como o indivíduo vê a vida, isto é, da qualidade da sua percepção geral e que expectativas ele tem de experiências da vida. Na sua Encyclopedia of Psychological Astrology, Carter expressou concisamente a predisposição psicológica de cada elemento em palavras que vale a pena repetir aqui. Dos signos de fogo, ele diz que o eu é sentido como uma projeção do princípio de vida na natureza e agindo sobre a natureza, e que eles procuram experiências de um tipo positivo no campo da ação. Quanto aos signos de água, o ser projetado na natureza é concebido como estando sujeito ao sofrimento e precisando de proteção. Assinala que os signos de água ajudam a preservar a vida, entrando nos sentimentos dos outros. E que esta habilidade para entrar em sintonia com os sentimentos dos outros pode ser um guardião útil ou um inimigo astuto. De acordo com Carter, os signos da Terra veem a natureza como um campo para a manifestação da vida e, por meio da sua afinação instintiva com o mundo material, eles são capazes de ajudar a manter a vida através da utilização e do domínio dos processos naturais. No caso dos signos de ar, a natureza é concebida como algo que deve ser compreendido e utilizado, sendo a compreensão a condição de utilização completa e correta. O princípio mental aéreo, portanto, é usado para melhorar a vida, dando à pessoa uma visão dos processos naturais espontâneos. A natureza complementar dos princípios do ar e da terra é simbolizada claramente pela regência conjunta de Vênus, Mercúrio e Saturno, sobre os signos destes dois elementos. Quando fazemos uma abordagem somente ao nível da afinação da energia,
topamos com algumas revelações surpreendentes a respeito da natureza do elemento do signo ocupado pelo Sol. No curso da sua biografia inteira, Born to Heal, o homem chamado Mr. A, que já citamos antes, refere-se repetidamente à necessidade que cada um de nós tem de alimentar o seu campo de energia. Se deixarmos de recarregar a energia básica do nosso signo do Sol, assim como as energias indicadas pela colocação elementar do ascendente e dos outros planetas, descobrimos que estamos a ficar esgotados, irritáveis e mais vulneráveis às perturbações físicas e psicológicas. Podemos efetuar esta alimentação de várias maneiras, através da sintonização consciente com as energias requeridas ou através de tipos específicos de atividades e de envolvimentos na vida cotidiana. O elemento do signo ocupado pelo Sol representa o mais importante requisito para a reposição do combustível, uma vez que é a energia primária que estamos a esgotar constantemente. Em Born to Heal, Mr. A é citado frequentemente com respeito às graves consequências de deixarmos que venha a acontecer o esgotamento do nosso elemento combustível necessário. Todos nós já ouvimos falar de uma pessoa que está fora do seu elemento. Em outras palavras, se alguém está a lidar com um campo de atividade que é estranho à sua verdadeira natureza, por exemplo, uma pessoa de ar tentando negar as suas necessidades intelectuais e ganhando a sua vida como operário, provavelmente estará fora do seu elemento. Se esta pessoa não arranja uma compensação, dedicando-se a atividades sociais ou intelectuais quando não está a trabalhar, gradualmente se esgotará, porque o seu elementar não estará a ser recarregado. Em outras palavras, o elemento do nosso signo do Sol é o combustível de que precisamos para nos sentirmos vivos. Ele é a fonte da nossa vitalidade básica. É a força que permite que efetuemos a nossa revitalização para podermos enfrentar as tensões e as exigências da vida cotidiana. Embora teoricamente seja possível arranjar uma compensação para o gasto da maior parte do tempo, num tipo de trabalho que está fora do seu elemento, todo o indivíduo deve encontrar um tipo de trabalho que pertença realmente ao seu elemento, se vai se entregar a essa ocupação durante muitos anos. De uma forma geral, podemos recarregar as nossas baterias envolvendo-nos em atividades que nos abasteçam com o combustível necessário. Os signos de água, portanto, precisam tratar com outras pessoas do elemento água ou precisam de um envolvimento emocional intenso com qualquer coisa que esteja a fazer. Estas pessoas não se podem desligar das suas experiências. Portanto, é importante que escolham atividades e trabalhos que possam dar-lhes um amplo raio de ação para a sua expressão emocional. Os signos de fogo requerem envolvimentos com outros signos de fogo, com metas e aspirações progressistas e inspiradas, ou com um tipo de trabalho que seja fisicamente exigente e ativo. Os signos da Terra precisam assumir deveres e obrigações materiais, pois o desafio de enfrentar o mundo como um todo estimula as suas energias mais positivas e alimenta a sua necessidade de expressão através das realizações práticas. Também podem recarregar lidando intimamente com outras pessoas do elemento terra. Os signos de ar sentem necessidade do relacionamento constante com outras pessoas de mentalidade igual, de envolvimento social que lhes ofereça um canal para a expressão das suas ideias ou de um tipo de trabalho que lhes dê estímulo e liberdade intelectual. A pessoa também pode procurar estabelecer conscientemente uma sintonia com a energia requerida por meio do cultivo do contacto físico íntimo com esse elemento,
pois de uma forma real os signos de terra recebem a sua energia da terra, os signos de ar recebem a sua força do ar, os signos de água a recebem do fluxo de sentimentos próprios da água e do contacto com a própria água, e os signos de fogo recebem-na do sol e da atividade física. Qualquer um que duvide da verdade desta afirmação, obviamente não experimentou a realidade dela na sua própria vida. Clarividentes com uma percepção especialmente refinada disseram-me que podiam ver o enraizamento na terra de um taurino, o alicerce sólido como uma rocha de um capricorniano, uma suave corrente de sensibilidade de sentimentos, semelhante a uma queda d'água, dos cancerianos a súbita mudança de polaridade, semelhante a uma tempestade elétrica, em aquarianos, e assim por diante. Portanto, podemos tirar vantagem do contacto com o elemento do signo ocupado pelo nosso Sol, tendo como objetivo o rejuvenescimento e a recuperação do impacto revitalizante das exigências da vida. Para fazer isso, os signos da Terra naturalmente precisam meter os pés na lama de vez em quando. Precisam se aproximar da natureza e entrar em sintonia com as forças de crescimento que há nas árvores e nas plantas. Para dar um exemplo disso, certa vez conheci uma pessoa duplamente taurina, que não sabia nada de astrologia, mas que descobrira que alcançava a maior paz e tranquilidade toda a vez que ia até um rio próximo para brincar na lama durante horas. Para a sua recuperação, os signos de ar precisam de ar limpo, leve, altamente elétrico, uma qualidade da atmosfera que jamais é encontrada nas nossas cidades, nas planícies úmidas e nos vales cultivados. Esse tipo de ar é particularmente acessível nas montanhas, onde não só é limpo, mas também bastante seco e fresco. Um médico amigo meu, um aquariano, diz que acredita que a melhor altitude para os signos de ar é de pelo menos meia milha acima do nível do mar, e por essa razão ele mesmo vive numa tal altitude. Os signos de água normalmente sentem que vivem longe demais de um rio, de um lago ou do oceano. É o mesmo que viver num deserto estéril. Alcançam sua melhor forma psíquica e emocional quando têm a oportunidade de mergulhar em água corrente regularmente ou pelo menos de estar na presença dela. Alguns leitores podem-se lembrar de Edgar Cayce, o grande clarividente americano. Descobriu que as suas faculdades psíquicas operavam com maior eficiência quando morava perto da água, um facto que o levou a mudar-se para perto do oceano, em Virginia Beach. O sol de Cayce estava em peixe, e as suas leituras psíquicas estão repletas de referências aos efeitos benéficos da proximidade da água para o trabalho psíquico ou metafísico. Os signos de fogo precisam estar ao ar livre, na luz solar, banhando-se no fogo radiante que vem do sol. Eles também precisam manter-se fisicamente ativos, a fim de captar a sua energia ígnea. O signo de fogo que tem de ficar confinado por muito tempo e sem a oportunidade de fazer uma movimentação rigorosa ou começa a sentir como se estivesse morrendo. É por esse motivo que uma doença debilitante ou um acidente tem a miúdo para os nativos dos signos de fogo consequências psicológicas tão sérias. Muitos leitores provavelmente reparam que todas as pessoas dos signos de fogo parecem ter o seu ponto máximo de energia enquanto o sol está de fora,
ao passo que não sabem o que fazer consigo mesmos depois que escurece. A energia do fogo também pode ser armazenada durante os meses de verão, para ser usada mais tarde, durante o tempo frio. Lembro-me de uma mulher de Leão que me contou que nunca ficava doente no inverno, se no verão anterior tivesse ficado bastante tempo ao sol. Todavia, durante um verão, ela teve que ficar entre 4 paredes praticamente todo o tempo por causa do seu trabalho, e no inverno seguinte ela adoeceu com frequência. O psicólogo Ralph Metzner é um dos poucos neste campo que estuda os elementos na medida em que se relacionam com os tipos de personalidade. Enquanto estava na Stanford University, Metzner organizou pequenas sessões de encontro entre as pessoas com várias combinações de elementos. Depois de alguma experiência com essas sessões e de estudar com certa profundidade as correlações astrológicas dos elementos, Metzner concluiu que os 4 elementos simbolizam tipos de pessoas que metabolizam a experiência em velocidades diferentes e de maneiras diferentes. Essas abordagens diversas de experiência levam os 4 tipos de pessoas a lidar de maneiras diferentes com os conflitos ou os obstáculos que surgem nas suas vidas. Os signos de ar tendem a elevar-se acima dos conflitos e a flutuar ao redor deles, embora mais tarde possam ficar ressentidos com a pessoa que colocou o problema no seu caminho. Na ocasião, eles raramente deixarão de agir com elegância. Os signos de água também detestam todas as formas de conflito, com exceção de alguns escorpianos. Tendem a escorrer ao redor dos conflitos, por baixo deles ou sobre eles, ou então, se tudo falha, a desgastar lentamente a pessoa ou a coisa que está no seu caminho. Escorpião, porém, muitas vezes procura desafios e problemas, compreendendo subliminamente que tais desafios fazem aparecer a sua maior força e os seus maiores recursos. Assim mesmo, o escorpião manterá durante a maior parte do tempo um silêncio carregado, não desejando causar nenhum conflito desnecessário. Os signos de terra, sendo bastante sólidos por natureza, tendem a desdenhar o conflito, preferindo absorver naturalmente o impacto do problema. Todavia, forçados contra a parede, são capazes de agredir duramente o obstáculo com força total. Isto aplica-se particularmente a Touro, a terra fixa, que nunca procurará conflitos, mas que é capaz de uma cólera e de uma força surpreendentes, se for exageradamente provocado. Os signos de fogo tendem a vencer os obstáculos, a queimá-los ou a afugentá-los com uma demonstração de força. Raramente exibem um comportamento que poderia ser chamado diplomático. Louis Sargent, no seu excelente livro sobre comparações de mapas, How to Handle Your Human Relations, dá grande importância aos elementos como meio para se compreender como pessoas diferentes abordam a solução dos seus problemas. Ela escreve que os signos de fogo reagem às situações com intensidade, desejando uma ação direta na solução dos problemas e tendo mais para o impulso do que para a deliberação. Os tipos de terra são motivados pelo desejo de resultados práticos úteis. Eles geralmente têm um sólido senso comum, querem o usem ou não. As pessoas dos signos de ar gostam de ponderar as coisas e geralmente pensam antes de agir. Os tipos pertencentes aos signos de água são impressionáveis,
sensíveis e intuitivos. Eles se inclinam a aguardar os acontecimentos para encontrar uma orientação para a solução dos seus problemas. O facto de compreendermos os elementos pode, como vimos, contribuir de muitas maneiras para o autoconhecimento, mostrando como podemos viver melhor em nossa própria companhia, como podemos satisfazer as nossas necessidades e revitalizar o nosso campo de energia. Os elementos também nos são uma indicação a respeito de como controlar e canalizar vantajosamente as nossas energias. O médico e astrólogo medieval Paracelso, homem que Jung considerou um precursor dos psicólogos modernos, atribuiu um espírito da natureza específico a cada um dos elementos. Esses espíritos, ou as suas variações, são encontrados em várias mitologias do mundo e simbolizam graficamente o modo de operação do elemento. Este não é o momento para nos alongarmos sobre a questão de quão reais são tais espíritos, mas uma breve referência aqui às obras de Paracelso mostrará como podemos trabalhar com essas forças. As ondinas eram consideradas os espíritos da água e Paracelso declarou que elas devem ser controladas por meio da firmeza. Portanto, podemos aprender que as pessoas dos signos de água precisam ser firmes consigo mesmas e que às vezes esta firmeza é a melhor maneira de se lidar com esse tipo de pessoa, especialmente quando as suas emoções estão fora de controle. Dizia-se que os espíritos de ar eram as sílfides e que elas podiam ser controladas pela constância. É evidente que uma abordagem decisiva e consciente da vida é algo que os signos de ar poderiam muito bem cultivar. Para os signos de ar é difícil assumir um compromisso com uma determinada resolução, mas esse é um passo importante na evolução deles. Os espíritos do fogo eram as salamandras e podiam ser controlados principalmente pela serenidade. Em outras palavras, os signos de fogo podem moderar os usos extremos da sua energia, cultivando conscientemente um tranquilo e calmo estado de contentamento. Se os signos de fogo pudessem aprender esta arte de aceitar calmamente a vida, no aqui e agora, evitarão muita tensão e muito desgaste de energia. Os espíritos da terra são os gnomos, que teriam que ser controlados pela generosidade jovial. Obviamente, a generosidade jovial não é uma qualidade comumente encontrada nos signos de terra, mas é uma coisa que trará benefícios para todos eles se for compreendida. Eu poderia aduzir que a maior força e irradiação dos signos de terra resplandece quando eles assimilam esta qualidade na sua natureza.